Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Linspiegabili. Quantas vezes vocês perceberam que sua mente estava enganando vocês? Talvez com uma palavra que de repente parecia te perseguir em todo lugar, ou com uma imagem ilusória que apareceu na parede branca justamente quando você menos esperava. A mente humana é capaz de nos fazer perceber coisas que não existem, distorcer a realidade e até criar mundos ilusórios inteiros sem que a gente perceba. Neste episódio, vamos explorar 5 mistérios incríveis da mente que você pode ter experimentado na própria pele, fenômenos tão estranhos e inquietantes que podem fazer você duvidar do que considera real. Prepare-se para descobrir o quão tênue é a linha entre percepção e ilusão e a se perguntar: será que podemos realmente confiar na nossa mente? Aqui estão então 5 incríveis mistérios da mente que você pode ter experimentado. A ilusão de frequência. Imagine esta cena. Você está lendo um artigo online e se depara com uma palavra que nunca tinha notado antes. Talvez resiliência, ela te chama até a atenção, você a repete mentalmente e você a arquiva ali em algum lugar na memória. Então, no dia seguinte, acontece algo estranho. Você liga a televisão e um especialista fala isso em um talk show. Nas redes sociais, vê de novo em um post motivacional. E como se não bastasse, durante uma conversa no bar, um amigo a usa com naturalidade. Você para e pensa, como isso é possível? Essa palavra que antes não existia, agora está em todo lugar. É coincidência ou há um plano oculto, um sinal que não decifro? É isso que você sente. É o que os psicólogos chamam de ilusão de frequência, também conhecida como fenômeno de Baader-Meinhof. Não é mágica, não é destino, é simplesmente um truque da mente. Nosso cérebro recebe todos os dias uma quantidade enorme de informações, sons, imagens, palavras, rostos, detalhes. Seria impossível processar tudo isso. Por isso ele cria um filtro, deixando passar o que considera irrelevante e retendo apenas aquilo que julga importante. Esse é o mecanismo da atenção seletiva. Uma vez que sua mente decide que uma palavra, um conceito ou uma imagem tem valor, é como se ativasse um radar invisível. A partir desse momento, começa a percebê-lo em todo lugar, até mesmo nos contextos mais casuais. Mas tem mais, porque quando você a encontra de novo, entra em ação um segundo mecanismo, o viés de confirmação. Toda vez que a palavra resiliência aparece de novo diante dos seus olhos, você percebe e pensa: olha aí, mais uma vez, é a prova de que ela está realmente em todo lugar. Na verdade, não é isso. Aquela palavra já existia, você só não percebia. É a sua mente que te engana, te convencendo de que algo novo invadiu de repente a sua vida. Pode parecer inofensivo ou até divertido, mas hoje essa pequena distorção perceptiva ganhou grande poder. Porque hoje não é mais só você que cai na armadilha. Algoritmos e sistemas controlam suas redes sociais, compras e notícias. Pense no que acontece quando você pesquisa na internet um assunto que nunca tinha considerado antes, por exemplo, um modelo de carro, um destino de viagem ou um novo hobby. Basta um clique, um like, uma pesquisa e de repente seu feed se enche de conteúdos semelhantes. Vídeos, artigos, posts patrocinados. Tudo parece girar em torno daquela nova descoberta e então a sensação se intensifica. Você não só acredita que aquele elemento está em toda parte, mas o próprio sistema contribui para te fazer acreditar que realmente está. Já percebeu como uma palavra, ideia ou conceito começa a surgir em todos os lugares da sua vida? Na verdade, nada de novo aconteceu, é só uma ilusão, uma combinação entre o funcionamento da sua mente e a influência invisível das tecnologias que te cercam. Quando isso acontecer de novo, pare um instante e pergunte-se: algo realmente misterioso está acontecendo? Ou é apenas o meu cérebro que está me enganando? A ilusão de frequência é como um espelho distorcido. Reflete a realidade, mas a altera, mostrando o mundo conforme nossa predisposição.
não como realmente é. Um mistério cotidiano simples, mas que nos lembra uma verdade inquietante. A realidade que vivemos nunca é completamente objetiva. Ela é sempre filtrada, manipulada e às vezes construída pelos nossos próprios enganos mentais. A cegueira das escolhas. Já pensou em entender melhor suas escolhas? Imagine-se diante de duas fotografias, dois rostos femininos muito parecidos entre si. O experimento é simples, escolha o mais atraente. Você pensa e indica sua preferência e acha que termina aí. Mas há um detalhe inquietante logo após a sua decisão sem que você perceba. A foto que você tinha escolhido é trocada pela outra e você não sabe nada sobre a troca. Você observa a imagem em suas mãos e, certo da escolha, explica por que gosta dela. Talvez você diga: o sorriso chama a atenção, o olhar é mais doce e os traços mais harmoniosos. No entanto, esse não é o rosto que você tinha escolhido, é o outro. Esse fenômeno, que parece saído de um filme de ilusionismo, tem um nome específico: cegueira da escolha, ou choice blindness. É um dos mistérios mais surpreendentes da nossa mente, um verdadeiro bug do nosso cérebro. Em um estudo famoso, pesquisadores mostraram dois rostos femininos aos participantes e pediram que escolhessem um. Depois, trocavam sutilmente a imagem escolhida pela outra. O resultado foi desconcertante. A maioria das pessoas não percebeu a substituição e não só isso. Muitos deles chegaram até a justificar a escolha, falando com segurança sobre as qualidades de um rosto que, na verdade, nunca haviam indicado. Apenas 13% dos participantes conseguiram descobrir o engano. O que tudo isso significa? Que a nossa percepção das escolhas é muito menos sólida do que pensamos. Acreditamos que sabemos exatamente do que gostamos e por que escolhemos, mas muitas vezes estamos apenas construindo uma explicação depois dos fatos. Um conto que nossa mente inventa para dar sentido a decisões que, na verdade, nem sempre compreendemos de verdade. Sim, há casos em que a ilusão falha. Se a escolha envolve algo pessoal e detalhado, como um vestido de noiva, um objeto conhecido ou um rosto familiar, é bem mais difícil te enganar. Nesses casos, o cérebro ativa uma memória mais precisa e a troca é desmascarada. Mas no dia a dia, quando se trata de decisões rápidas e pouco importantes, o risco de cair na cegueira de escolha é surpreendentemente alto. E isso nos leva a uma reflexão inquietante. Quantas vezes na vida justificamos escolhas que na verdade não fizemos de verdade? Quantas vezes nossas memórias nos traem? E também a certeza de sermos donos das nossas decisões. Na próxima vez que explicar uma escolha, pergunte-se: tenho certeza de que essa decisão foi realmente minha? Será que só estou inventando uma história plausível para mim? Uma ilusão que me faz parecer coerente? A cegueira de escolha nos lembra uma verdade incômoda. Nossa mente não é uma observadora perfeita e racional, é mais como um narrador que reconstrói, reinventa e às vezes nos engana sem que percebamos. Um pequeno glitch do cérebro, um mistério cotidiano que nos mostra o quanto é frágil a nossa confiança no livre-arbítrio. O efeito da verdade ilusória. Você já se perguntou por que certas frases continuam circulando mesmo quando você sabe que são falsas? Por exemplo, usamos só 10% do cérebro. Uma frase fascinante, quase mágica, mas completamente falsa. E, no entanto, apesar de a ciência já ter desmentido isso há muito tempo, essa ideia continua viva, se espalhando e convencendo milhões de pessoas em todo o mundo. Por que isso acontece? A resposta está em um fenômeno misterioso da mente chamado efeito da verdade ilusória. Funciona assim: se uma mentira, uma informação imprecisa ou um mito são repetidos várias vezes, acabam parecendo verdade. A repetição pode distorcer a percepção da realidade. Não importa o quão cético você seja ou ache que é imune, quanto mais você ouve uma frase, mais ela começa a parecer familiar e, portanto, plausível. E o cérebro, diante da familiaridade, baixa as defesas. É um mecanismo antigo. Aquilo que reconhecemos, aquilo que nos parece conhecido,
percebemos como mais seguro, mais confiável e mais crível. Por isso os mitos persistem por séculos. Quando criança, diziam que vitamina C acelerava a cura do resfriado, mas estudos atuais mostram que isso não é verdade. Mesmo assim, muitos ainda acreditam e agem assim. Por quê? Porque ouviram isso tantas vezes. Anunciantes, políticos e comunicadores sabem que a repetição é uma arma poderosa. Um slogan, uma frase de impacto, se repetida infinitamente, penetra na memória e se transforma em uma espécie de verdade emocional. Não importa se é verdade, e sim quantas vezes você ouve. O mais inquietante é que esse mecanismo atua mesmo quando sabemos da mentira. Um estudo de 2015 demonstrou que até mesmo quem conhece a verdade pode ser influenciado por afirmações falsas, se exposto a elas várias vezes. Mesmo sabendo que uma informação está errada, se ela se repete, sua mente começa a duvidar e acreditar nela. O poder da repetição é tão grande que pode modificar a própria percepção da realidade. Um exemplo. Pense em uma fake news que viu nas redes sociais e que no início parecia absurda e inacreditável. Depois você a viu republicada por amigos e em outro site e, sem perceber, começa a se perguntar: e se houvesse um fundo de verdade? Esse é o ponto. A verdade ilusória não diz respeito só aos outros, diz respeito a todos nós, ninguém está imune a ela. E é isso que a torna tão inquietante. Nosso cérebro pode transformar uma mentira em meia-verdade só porque a ouvimos muitas vezes. O único antídoto é a consciência, parar, dar um passo para trás e se perguntar: esse fato é real ou apenas familiar? Porque familiaridade não é sinônimo de verdade. Quando ouvir algo repetido por todos, lembre-se, isso não significa que seja verdade. Pode ser apenas o eco de uma mentira que, de tanto se repetir, aprendeu a se disfarçar de realidade. Prescreva. Já aconteceu de você se encontrar no meio de uma conversa, querer dizer uma palavra que você conhece muito bem, mas mesmo assim não consegue se lembrar dela? Está ali, na ponta da língua. Você sabe exatamente o que significa, quase consegue visualizá-la na sua mente, mas quanto mais tenta agarrá-la, mais ela parece escapar como areia entre os dedos. Esse fenômeno estranho tem um nome fascinante, presque, que em francês significa quase visto. É a sensação de ter a palavra certa a um passo de você. E ainda assim inalcançável. Na psicologia, isso se chama fenômeno da ponta da língua e quase todos já passamos por isso. Segundo estudos, mais de 90% das pessoas passam por isso ao menos uma vez na vida. E muitos enfrentam isso várias vezes por semana. O presque é tão comum quanto frustrante. Imagine estar contando uma história ou explicando algo importante e faltar o termo-chave. De repente, o cérebro prega uma peça cruel. A palavra que você usou por anos, aquela que você conhece desde sempre, desaparece. Você permanece em silêncio, sentindo que escapa por 1 milímetro. Mas por que isso acontece? Psicólogos apontam que isso ocorre devido aos mecanismos de recuperação da memória. Ao buscar uma palavra, o cérebro pode acessar antes um termo semelhante em vez do correto, mas ele errou. E esse pequeno erro funciona como um bloqueio mental. A palavra correta fica escondida atrás do obstáculo. Assim, em vez de dizer momentâneo, a mente te sugere momentum e a confusão aumenta. O paradoxo é que, ao tentar lembrar, o fenômeno piora. Quanto mais você força, mais a palavra se distancia. É como se a mente, sob pressão, fechasse as portas em vez de abri-las. E é por isso que muitas vezes a solução só aparece depois. Talvez quando você já parou de pensar nisso. No chuveiro, caminhando ou até mesmo à noite. Sem aviso, a palavra reaparece clara, como se nunca tivesse ido embora. O presque vu não é perigoso nem sinal de algo grave, apenas uma das curiosidades da memória humana. Um bug fascinante que nos lembra o quanto o cérebro é complexo e misterioso. Quantas vezes esse curto-circuito nos causa dificuldades, nos faz corar ou nos deixa frustrados diante dos outros? Da próxima vez que isso acontecer com você, lembre-se disso. Não se esforce demais, abandone a busca,
A palavra vai voltar à tona sozinha, quando você menos esperar, porque o Presque-Vous é assim, não se deixa capturar à força, chega e vai embora como uma sombra zombeteira da memória. Outro pequeno mistério que nos faz perceber o quanto controlamos pouco nossos pensamentos e o quanto nossa realidade cotidiana, feita de palavras e lembranças, é frágil e enganosa. O efeito Ganzfeld. Imagine-se em um quarto silencioso, sem barulhos, sem distrações à sua frente, apenas uma parede branca uniforme, sem detalhes, você a encara. Os segundos passam, os minutos passam e algo começa a mudar. O branco não é mais apenas branco. Ele se move, vibra, parece se transformar. Pouco a pouco surgem formas, sombras, até mesmo figuras que não existem. O que você está vivenciando é conhecido como efeito Ganzfeld, que em alemão significa campo total e descreve exatamente o que está acontecendo. Quando nossos sentidos são privados de estímulos precisos, o cérebro, acostumado a receber constantemente sinais do mundo exterior, de repente se vê sem nenhum apoio. Ele não suporta esse vazio e então o preenche, inventando imagens, cores, até mesmo sons. É como se você decidisse projetar um sonho diretamente diante dos seus olhos abertos. Os efeitos podem surpreender. Ao olhar uma superfície uniforme por alguns minutos, a cor parece mudar, intensificar, mover-se. Se insistir, surgem figuras geométricas, sombras vagas e até rostos ou cenas inteiras. Tudo isso sem drogas, sem sugestões, sem nenhum artifício externo, só a mente, que ao ser privada da realidade constrói uma nova. E aqui entra em cena uma ligação inquietante, o famoso experimento do espelho. Você se lembra dele? Ao olhar seu reflexo por tempo prolongado sob luz fraca e constante, é possível presenciar fenômeno semelhante. Depois de alguns minutos, o rosto parece se deformar, os traços mudam até assumirem características desconhecidas ou até mesmo monstruosas. Alguns relataram ver rostos de parentes falecidos e de desconhecidos inquietantes encarando-os pelo espelho. O que ocorre nesses casos? O princípio é o mesmo do efeito Ganzfeld, privação e monotonia sensorial. Quando os estímulos são escassos ou muito repetitivos, o cérebro entra em pane. E então ele cria, preenche os vazios, deforma o que vê, até gerar verdadeiras alucinações. Não é surpreendente que os parapsicólogos tenham utilizado o Ganzfeld em experimentos sobre percepção extrasensorial. Eles achavam que, nesse estado de vazio, a mente poderia se abrir para informações ocultas, telepatia, clarividência, contatos com dimensões invisíveis. A ciência oficial, porém, continua cética. Nenhuma prova concreta jamais demonstrou que haja algo de paranormal por trás disso. Mesmo assim, o fascínio permanece, porque o efeito Ganzfeld e o experimento do espelho não precisam de laboratórios sofisticados. São ilusões que qualquer pessoa pode experimentar sozinho. Basta um quarto tranquilo, um pouco de isolamento e a vontade de encarar o desconhecido. A verdadeira pergunta é: tem certeza de que quer fazer isso? Porque se o seu cérebro pode te mostrar imagens que não existem, rostos que não pertencem a ninguém, o que aconteceria se um dia ele decidisse te revelar algo para o qual você não está pronto para ver? Isso, mam? Hoje confirmei o que digo. Há anos a mente humana é um enigma, nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E ainda assim segue nos enganando, mostrando ilusões e sussurrando supostas verdades. Da ilusão de frequência que nos faz crer em um mundo repleto de coincidências, até o efeito Ganzfeld e o misterioso experimento do espelho, tudo isso mostra como é frágil a linha entre percepção e alucinação. Isso levanta uma questão. Se o cérebro nos engana com facilidade, pode distorcer e criar sua própria realidade? Quanto do que vivemos todos os dias é realmente real e quanto é apenas uma projeção da nossa mente? Mas o que vocês acham desses fenômenos surpreendentes ligados à mente humana? Qual dessas você já experimentou pessoalmente e qual delas te causou mais surpresa ou inquietação? Me contem nos comentários.
O Inexplicável é um formato original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo D'Alessandro. Se você gostou deste episódio, deixe um like, inscreva-se no canal no YouTube ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.